Carta de Paulo a Tito, um pastor, um obreiro, um cooperador da obra de Deus. Tito, capítulo 1, verso 1. Título: Epístola de Paulo, o apóstolo a Tito, capítulo 1, versículo 1 apenas. Depois de 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, capítulo 1, verso 1 a seguir, diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Somente a primeira parte. Paulo, servo de Deus. Repita aí. Paulo, servo de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua palavra, meu Deus. Tua palavra que não volta vazia, Tua palavra que é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos, a Tua palavra que é mais doce no paladar como mel e que era mais valiosa do que o ouro refinado 7 vezes na fornalha do que as joias de rubis. A Tua palavra, meu Deus, que alimenta a nossa alma e que lava a nossa consciência. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Pode sentar. Gostaria de falar sobre um tema: Paulo, escravo de Jesus. Paulo, escravo de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a palavra escravo, porque quando nós lembramos dela, essa palavra não nos traz alegria, a palavra escravo. Por quê? Porque passamos pelas escolas e aprendemos sobre a escravidão do Brasil. Quem aqui nunca aprendeu na escola sobre a escravidão do Brasil? Acho que todos aqui já aprenderam isso nas aulas de história, na escola, desde a primeira série até a oitava, colegial, sobre a escravidão, a qual, quando os portugueses vieram conquistar o Brasil, eles trouxeram ali padres para catequizar os índios, e também traziam escravos da África, muitos escravos negros, onde havia escravidão. Então a palavra escravidão ela foi manchada pela carnalidade humana, pelo pecado do homem. Então, quando falamos de escravo, a primeira coisa que vem na nossa mente é sofrimento, é algo forçado, é algo injusto. Então, nesse sentido, irmãos, não é nesse sentido que eu quero falar hoje sobre ser um escravo de Cristo, ser um escravo de Deus. Pois a palavra, a qual nós lemos aqui, Tito, capítulo 1, verso 1, a palavra Paulo, servo de Deus. A palavra servo, no original grego, ela se chama doulos, que é a palavra para escravo, porque na época bíblica, assim como até mesmo na lei de Moisés, foi instruído muito acerca da escravidão. Então, Paulo, ele se considerava um escravo, um servo de Deus. E nós podemos observar isso, irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar, no livro de Êxodo, capítulo 21, sobre a escravidão. Êxodo, capítulo 21. Vai falar um pouco sobre a escravidão. Êxodo, capítulo 21, do verso 2 ao 6. Do verso 1 a seguir. Diz assim: Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu ou um escravo, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. Ele sairá só com o seu corpo. Mas, se aquele servo escravo expressamente dizer: Eu amo meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta.
ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Então aqui é uma lei dada a Israel. Nós vemos aqui um pouco da lei de Deus, uma lei moral, uma lei justa, a qual os escravos eles trabalhavam 7 anos para o seu senhor. E 7 anos eles eram obrigados a ser libertados, não como a escravidão do Brasil, que a pessoa vinha forçada e ficava forçada o resto da sua vida e era maltratada. Mas na lei judaica, se você ler aí Levítico, nós vamos estar observando um pouco sobre a lei judaica hoje, a lei judaica ela não ensinava esse tipo de oprimir escravo, mesmo se fosse um egípcio, pois Deus disse para Israel: quando vir algum estrangeiro até vocês e quiser servir o Deus de vocês, não recebam mal, porque lembra-se que vocês foram estrangeiros no Egito também. Então, esses escravos, eles eram comprados. Até nós vemos na Bíblia José, ele foi comprado por Potifar. Ele era um escravo na casa de Potifar, a qual ele tomava conta de tudo, era mordomo na casa de Potifar. Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele não foi como príncipe, como rei, ele foi como escravo. E foi escravo na época da sua vida na Babilônia. Mesmo sendo um príncipe, sendo próspero no reinado de Dario, de Nabucodonosor, ele continuou sendo escravo. José também, mesmo sendo segundo do Egito, ele continuou sendo abaixo de Faraó. Então, a escravidão era comum nos tempos bíblicos, e se este escravo, depois de 7 anos, chegava o dia dele ser liberto, você está livre, pode ir embora. Se ele gostasse daquele senhor que ele servia há 7 anos, que ele trabalhava, se ele gostasse de estar ali na presença dele, ou se o Senhor tivesse dado uma mulher para ele, ele tivesse filho, e ele quisesse continuar ali, trabalhando com o seu Senhor, a Bíblia diz então que era chamado juízes de Israel, ou sacerdote, e ali furavam a orelha daquele homem, faziam uma marca nele, assim como as pessoas hoje fazem marca, né, nos animais, faziam uma marca nele com uma sovela, e não sei se era queimada no fogo e furava, ou se era com prego, não sei como era essa marca, não consegui, não me aprofundei nesse assunto, mas era furada a orelha desse homem, desse escravo, e então ele serviu o seu Senhor para sempre, por livre desejo do seu coração, não por força, nem por violência. Então, quando Paulo fala, eu sou um servo de Jesus, não é como foi os servos, como os escravos negros que vieram para o Brasil, não. Não é como uma escravidão forçada, mas é uma escravidão voluntária e prazerosa. Por quê? Porque nós vemos aqui, no verso 5 de Êxodo 21, mas se aquele servo expressamente disser, eu amo meu Senhor, eu amo a minha mulher, meus filhos não quero sair por. Então, nós aprendemos que Paulo se tornou um escravo de Cristo, um escravo de Deus, um escravo do Senhor, porque ele amava o seu Senhor, amava o seu Salvador e amava também a sua mulher, a sua noiva, que era a sua igreja. E os filhos da igreja, que eram o quê? Aqueles que se converteram através do ministério da pregação do apóstolo Paulo. Então, Paulo, amando o seu Senhor, se tornou um escravo de Jesus Cristo. E não podemos confundir as coisas. O fato de eu ser filho de Deus não significa que eu não sou escravo. O fato de eu ser escravo de Deus, de Cristo, não significa também que eu não sou filho de Deus, pois ambas as coisas existem. Assim como a igreja é chamada família de Deus, é chamado corpo de Cristo, são símbolos, é chamada sal da terra, luz do mundo e tantos outros símbolos. Os cristãos são chamados de um reino de sacerdotes, são chamados de tantos nomes na Bíblia, também o nome escravo faz parte. O nome escravo, um escravo de Cristo. Jesus disse em João capítulo 8, todos estão debaixo da escravidão, ou do Senhor ou do mundo. A Bíblia diz em João 8, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ele é o escravo do pecado. Então, ou nós somos escravos de Jesus, de Deus, ou somos escravos do pecado e da malignidade. Essa é uma grande verdade. Porque nós vemos lá em Gênesis, onde os homens serviam a Deus, Adão e Eva, e eles viviam num paraíso,
e eles pecaram contra Deus. Quem condenou eles? Quem amaldiçoou essa terra? Foi o diabo? Não. Foi o próprio Deus. Por Satanás, Adão e Eva poderiam estar vivendo até hoje no paraíso e no pecado, desfrutando do pecado eternamente. Por Satanás, desde que eles não se curvassem a Deus, para Satanás já estava bom, para o diabo já estava bom. Mas quem expulsou eles do jardim do Éden foi Deus. Quem sentenciou eles, sentenciou Eva e sentenciou a serpente e amaldiçoou a terra foi Deus. Deus não compactua com o pecado. Deus é um Deus santo. A palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1 diz: sede santos, porque eu, Senhor Deus, sou santo. O Senhor, Deus, é santo. Então Deus é Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos servos. E a palavra servo é um escravo. Um escravo não faz o que dá na cabeça dele. O escravo não faz a sua própria vontade. Um escravo faz a vontade do seu Senhor. E quando ele não faz para ficar rico. Por quê? Porque toda a riqueza que o escravo conquistar não é dele, mas continua sendo do Senhor. José, por tudo que ele conquistou, foi do faraó. Não foi dele. Foi do faraó. Então, se você, por exemplo, fosse escravo de alguém, trabalhasse a vida inteira para esse alguém, você ia morrer pobre do mesmo jeito, porque tudo aquilo que você conquistou e fez foi para o seu Senhor. Ou seja, o escravo faz nos lembrar que nada desta vida é nosso, que nós somos mordomos de Deus, que tudo é de Deus, essa igreja é de Deus, nós somos de Deus, nosso trabalho é de Deus. É isso que nós encontramos na Escritura, na palavra do Senhor Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 ao 20, diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 ao 20. Quem ainda tem dúvida que a vida é dele, não de Cristo, precisa examinar as palavras de Deus. Diz assim, 1 Coríntios 6, verso 19 ao 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Alguém te comprou, escravo. Alguém te comprou do pecado. Alguém te comprou da condenação. Alguém te comprou do inferno. Alguém te comprou de uma vida egoísta. Porque foste comprado por bom preço. Aqui é essa palavra redenção. Quando você vê a palavra redenção na Bíblia, esse é o significado. A palavra redenção é remir, é comprar. E quem nos comprou, diz a Bíblia? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você, diz a Bíblia, eu, diz a Bíblia, estávamos vendidos sob o pecado, escravos do pecado, filhos da ira, da desobediência, filhos do diabo, como diz João 8,44. Mas Cristo nos comprou com o seu sangue. 1 Pedro diz: não foi com ouro, com prata ou com pedras preciosas que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue do puro, santo e imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós só mudamos de posição, saímos da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da condenação, e agora somos escravos, servos, de orelha furada, que amamos ao Senhor, a qual o nosso corpo já não é mais nosso, mas é de Deus, é do Espírito de Deus. Aleluia! É a palavra de Deus. Fomos comprados por bom preço. E esse preço é o sangue de Jesus. Quanto vale o sangue de Jesus hoje? Alguém aqui pode me dar um cálculo? Quanto vale o sangue de Jesus aqui hoje? Nem todas as almas do mundo se compara a 1% de milésimo do valor do sangue puro e unigênito do Filho de Deus, que nunca pecou sobre a terra. Os coríntios não sabiam ainda que eles eram de Deus. Eles achavam que eram deles mesmos. Por isso Paulo manda a pergunta para eles. Vocês não sabiam o quê? Que vocês são provenientes de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês, seu corpo é templo do Espírito e que vocês não são mais de vocês mesmos? É a famosa frase: a vida é minha, faço o que quero, ajo como quero. Não.
O cristão jamais pode dizer isso. A nossa vida é de Deus. Ele comprou a nossa vida, Ele comprou a nossa salvação, Ele nos remiu e nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa, santa e sagrada luz. 2 Coríntios 4, 5. Olha aqui, o apóstolo Paulo vai dizer também. 2 Coríntios 4, 5. Sou escravo do Senhor, não o religioso. Porque tem muita gente que está dentro da igreja evangélica, mas não é escravo de Cristo, é escravo da religião. É escravo da denominação, é escravo do seu próprio pensamento, da sua própria filosofia, mas não é um escravo de Cristo. Que nós temos que ser e nos tornar, e que o Espírito de Deus nos transforme em servos e escravos de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Essa é uma cajadada. Você vai ver a cajadada que é essa palavra. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, escravos, por amor de Jesus. Sou escravo de Jesus e sou escravo de vocês, igreja do Coríntios. Por quê? Por amor a Jesus. Eu não prego a mim mesmo, Paulo, mas eu prego o Senhor Jesus, o Senhor. Eu prego o Cristo e este crucificado. Eu não prego a minha praça da igreja. Se você olha na televisão, o que mais tem são líderes pregando a praça da sua igreja. São líderes pregando que eles são os bons, que eles fazem, que eles são. Paulo nunca pregou a ele mesmo. Até porque se ele pregasse ele mesmo, não dava nem que ele pregasse sobre Jesus, né? Tantas coisas que ele fez, que ele sabia da lei, experiências que ele tinha de vida, tanto com Deus como quando ele era fariseu. Se ele fosse contar tudo que ele fazia, tudo que ele era, o currículo dele, já dava quase meia hora ou uma hora de mensagem. Eu estudei, eu sou poliglota, eu já morei na Grécia, eu morei em Israel, eu sou cidadão romano, e fosse falando o currículo dele. Nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus. 1 Coríntios também já preguei sobre isso aqui, ele fala assim: eu quando fui ter convosco, não quis falar nada, e não quis saber nada acerca de vós, a não ser Cristo e este crucificado. Então, esta é a marca de um escravo de Jesus. Ele jamais vai enaltecer a ele mesmo. Ele jamais vai exaltar-se a si próprio. Ele jamais vai propagar-se a si mesmo. Mas ele vai procurar, por toda a sua vida, seja trabalho, seja igreja, seja pregação, seja família, aonde ele colocar os pés, ele vai procurar exaltar o seu Senhor, a Jesus Cristo. E vai procurar servir a igreja do Senhor, não por amor à igreja ou por causa do lucro financeiro que a igreja vai dar, mas por amor a Jesus que comprou a igreja com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, um servo e um escravo de Jesus. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 12. Deuteronômio 15, verso 12. Olha só, que maravilha. Deuteronômio 15, 12. Lei da remissão para os servos. Quando teu irmão hebreu, ou irmã hebreia, se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando despedires de ti o forro, não despedirás vazio. Liberalmente fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que com o Senhor, teu Deus, que tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, de que o Senhor, teu Deus, te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Então Deus ordenou os seus servos a Israel. Olha só como a escravidão da lei de Moisés é diferente da escravidão que ocorreu no Brasil e em várias partes do mundo até hoje ocorre. Quando, depois de 7 anos, um hebreu quisesse sair da escravidão do seu senhor, o seu senhor tinha que lhe dar liberalmente, tinha que lhe ajudar liberalmente conforme a sua prosperidade, com bens, ou com alimento, ou com roupas, não sei, com bois, que era na época a moeda,
ele tinha que ajudar para que esse escravo não saísse de mão vazia e voltasse a ser escravo novamente. A não ser que este mesmo escravo quisesse continuar com o seu senhor. Então ele furaria a orelha e ele passaria o resto da sua vida servindo o seu senhor, que foi o caso de Paulo e que foi o caso de todos aqueles que amam o teu Senhor, que amam o seu Deus. Então, nós vemos aí que não há nenhuma injustiça na lei de Deus. Por isso, Paulo vai dizer lá em Romanos, nós já estudamos aqui, né, pastor? Que quando ele fala sobre o pecado, que a lei não pode justificar o pecado, então os romanos vão dizer, mas a lei então é ruim? Não, de maneira nenhuma. O mandamento é santo, justo e bom. Quem é ruim somos nós que desobedecemos a lei de Deus. Por isso, Deus enviou seu Filho Cristo para nos resgatar da maldição da lei, para nos salvar do nosso pecado e nos transformar em filhos de Deus, em filhas de Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é profunda e santa. 1 Coríntios 7, 22. O apóstolo Paulo fala mais um pouco sobre ser um servo de Jesus. 1 Coríntios 7, 22. Diz assim, vamos ver o 21. Foste chamado sendo livre, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo, escravo é de Cristo. Foste comprados por bom preço, não vos passais servos dos homens. Não vos passais servos dos homens. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês são livres, vocês não são escravos de ninguém, vocês são livres, mesmo assim vocês são servos de Cristo. Vocês são escravos de alguém, porque a escravidão imperava naquela época. Vocês são escravos, mesmo assim, no Senhor, vocês são livres, vocês são salvos. Paulo uma vez estava algemado, ele vai escrever a carta, não sei se é aos Filipenses, ele vai escrever assim, eu, Paulo, estou algemado, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus está solta. Então, nós fomos chamados para ser servos, para ser escravos de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6 vai falar de dois tipos de escravidão. Romanos 6, 22. Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22. Vamos ver o 18 até o 22 para os irmãos entenderem. O 17, vai, 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina. Doutrina são ensinamentos, a que foste entregues, e libertados do pecado, foste feitos escravos da justiça, servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem, serem escravos da imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros, o vosso corpo, a vossa mão, a vossa língua, o vosso pensamento, os vossos pés, para servirem a justiça para a santificação, para serem escravos da justiça que vai te conduzir em santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, da escravidão do pecado, e feitos servos de Deus, escravos de Cristo, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, querido, ser servo de Cristo, servo de Deus, escravo de Deus, é um dom gratuito de Deus, é uma dádiva, é um presente
Deus nos escolher para ser seus servos. Pois os anjos servem a Deus muito melhor do que nós. Os animais servem a Deus muito melhor do que nós. Eles são obedientes a Deus. As estrelas do céu são obedientes a Deus muito mais do que eu e você. O Sol, a Lua, os planetas, na rotação diante do Sol, no sistema solar, são muito mais obedientes a Deus do que eu e você. O mar, o próprio mar, pode ser uma testemunha contra o homem no juízo final. Pois Deus disse para o mar, você vai até aqui, mas não vai passar. E ele até hoje obedece à voz de Deus. E se passa, é porque Deus também disse que nos últimos dias o mundo vai gemer por causa do bramido das águas. Então Deus, o Senhor, seria muito melhor servo do que eu e você. Então, o fato dele ter nos escolhido, nos libertado da escravidão do pecado, da escravidão da maldade, da malícia, da luxúria, da vaidade, da imundícia do pecado, de todos os tipos e jeitos para a justiça, a santificação, para ser servo de Deus, o fato desse, irmãos, é o fato para nós darmos glórias a Deus já. Por isso Paulo tinha prazer em dizer, Paulo, apóstolo de Jesus, sim. Apóstolo do gentil, sim. Doutor do gentil, sim. Faço milagre, sim. Mas primeiramente ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo. Pois quem, em primeiro lugar, sabe disso, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode fazer maravilhas, não vai se desviar. Não vai corromper o Evangelho. Por quê? Porque ele sabe que antes de fazer tudo isso, ele continua sendo servo. Agora, quem não sabe que é servo, e for apóstolo, for pastor, for pregador, vai ser um Balaão, vai ser um Arão que vai fabricar bezerro de ouro. Por quê? Porque não sabe ainda que é servo de Deus e foi chamado, como nós lemos em Coríntios, não para agradar homens, mas para agradar o seu Senhor e o seu Salvador, a qual é servo, a qual é escravo. Então, fomos chamados para apresentar o nosso corpo, para ser servos de Deus, para servir a Deus. Então, essa língua que você tem, esses olhos que você tem, esses ouvidos, essa mente, esse coração, esse corpo, esse carro, essa casa, esse trabalho, e tudo que você tem, é Deus que lhe deu para que você o sirva, e o adore e o glorifique. Quer coma, quer beba, tudo que você fazer, faça para a glória de Deus. Um escravo de Jesus Cristo. E o escravo, ele não murmura. O escravo não vai murmurar contra o seu Senhor, porque ele sabe que ele é um servo do seu Senhor, e que tem que ser feita a vontade do Senhor e não a vontade dele. Então, um verdadeiro escravo de Deus, com as orelhas furadas, não vai murmurar contra Deus. Ele não vai agir mais conforme a sua própria vontade. Você percebeu que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora, vamos simbolizar para os irmãos entenderem o que é isso. Se você estivesse pendurado numa cruz, somente com a roupa íntima, tampando suas partes íntimas, numa cruz, com um espinho do seu lado, um prego na mão direita, outro na esquerda, outro no seu pé, você estaria ali de espetáculo para as pessoas olharem, você não poderia fazer nada, poderia? Poderia se vingar? Não poderia, você estaria ali preso, você estaria ali de uma maneira sem defesa. Assim é, irmãos, aqueles que se crucificam a si mesmos para fazer a vontade de Deus. Eles perdem todo o direito sobre suas próprias vidas e passam o domínio da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de vós. Mas Jesus, por que o Senhor pega tanto o reino de Deus? Os apóstolos perguntaram. Nós não vemos esse reino de Deus, pelo contrário, cada vez vemos mais os romanos dominando a gente, vemos os fariseus dominando com mão iníqua, avarenta, o povo, os sacerdotes se corrompendo, os profetas se vendendo. Como que o Senhor diz que o reino de Deus está próximo, que ele está vindo, que ele já está entre vós? Eu não estou vendo este reino. Jesus disse, vocês não vão ver com o olho físico, porque o reino de Deus não está aqui nem lá. Ele começa dentro do coração do homem. Quando o homem abandona os seus ídolos, abandona a sua vontade, deixa Cristo ser o Senhor do teu coração, o Senhor da tua vida, o Senhor de todas as suas entranhas. Tiago capítulo 1, versículo 1. Você vai ver Tiago falando o seguinte, Tiago, servo de Jesus Cristo. Sabe quem foi Tiago? Não foi qualquer um como eu aqui.
simples pregador do interior. Tiago foi líder da igreja primitiva. Foi líder. Ele era conhecido como joelho de camelo, de tanto orar que aquele homem orava. O que ele orava num dia, talvez nós não conseguimos orar em um mês ou em um ano inteiro. O que ele orava num dia. A vida de oração dele. O joelho dele era igual aquele pé que as pessoas que malham na academia, fica musculoso. Tiago não era o braço que era musculoso, era o joelho. Se ele levantasse a calça, mostrasse o joelho para nós sentiríamos vergonha do nosso joelho serem desse jeito e contemplar o joelho daquele homem. Um homem que Deus usou. Ele escreveu a carta ao Tiago, foi o líder da igreja primitiva, foi irmão de Jesus, que não acreditava em Jesus quando ele estava vivo, só passou a acreditar depois que ele ressuscitou, aí ele se converteu. Ele vai se intitular: eu sou Tiago, irmão de Jesus? Não. Eu sou Tiago, apóstolo de Jesus. Líder da igreja? Não. Você vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1, vai ser escrito assim: Tiago 2, servo, escravo de Cristo, de Deus. Você vai em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, todos aqui conhecem, não vou dar nem o currículo de Pedro. Ele vai escrever assim: Pedro, servo de Jesus Cristo. Lá no capítulo 5, ele vai escrever assim, da primeira carta: aos presbíteros que também, assim como eu sou. Ou seja, ele se colocou em pé de igualdade junto com os outros líderes da igreja, os outros presbíteros, ou pastores, presbítero é o inspetor, é o líder da igreja. Ele se colocou em pé de igualdade, ou seja, nós vemos nesses homens uma humildade após a marca daquele que foi salvo. Aquele que foi salvo jamais anda como fariseu de cabeça erguida, dando graças a Deus porque não é como os demais pecadores, não. Aquele que foi regenerado, ele é como Isaías: ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios, e meus olhos sempre têm contemplado o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Aquele que foi regenerado, que nasceu de novo, é como Abraão. Quando vai interceder por Sodoma e Gomorra, ele vai dizer assim: Senhor, eu me atrevo a falar, ainda que eu sou pó e sou cinza diante da tua face, da tua glória. Agora você vai em Judas, capítulo 1, versículo 1, ou somente versículo 1, porque esse livro não tem 2 capítulos. Ele vai escrever assim: Judas, não Iscariotes, o traidor, mas o irmão de Jesus também. Judas, irmão de Jesus, pregador, conferencista internacional, apóstolo dos milagres, aquele que dá palestras de como o crente enriquecer, se prosperar. Não. Você vai lá em Judas, ele vai escrever assim: Judas, servo de Jesus Cristo. Se teve o Judas traidor, também teve o Judas que foi servo fiel de Jesus. E até escreveu uma carta, embora ela é pequeníssima, se nós pararmos para estudar ela vai narrar muitas características dos falsos profetas e dos falsos mestres. Qualquer dia nós vamos chegar nela aqui. Vamos começar esse é segunda-feira que vem, mas vamos chegar em breve a esta carta tão maravilhosa da palavra do Senhor Deus. Levítico, vamos ler a última passagem dessa pregação, Levítico 25, terceiro livro, Levítico, capítulo 25, verso 55. Essa palavra foi dita a Israel, mas é dita a nós também, no sentido de Deus nos resgatar do Egito, que o Egito significa o mundo. Diz assim, Levítico 25, 55. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês da escravidão de Faraó, da escravidão do pecado. Eu tirei vocês para vocês serem os meus servos, para vocês me servirem, para vocês me adorarem. Então, esta palavra, ela é importantíssima para nós, irmãos. Somos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso terminar sem essa passagem, vou esquecer dela, é a última. Mateus 20, versos 26 e 27.
Mateus 20, verso 26 e 27. Vamos ver o 24 para os irmãos entenderem. Não poderíamos encerrar essa mensagem com outra palavra, a não ser as próprias palavras de Jesus no Evangelho. Sobre servo, sobre escravo. Mateus 20, verso 24 diz assim: E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos, porque eles estavam discutindo quem seria o maior. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem. Não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui nós encerramos essa pregação, essa mensagem com as palavras de Jesus. Houve uma contenda. Essa contenda não foi entre os fariseus. Essa contenda não foi entre os saduceus. Não foi entre os zelotes. Não foi entre os Herodes. Não foi entre os romanos. Essa contenda foi entre a sua própria igreja, os seus discípulos, aqueles que estavam diante dele. Qual é essa contenda? Quem de nós é o maior? E parece que essa contenda não acabou, até hoje ela existe. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? Até hoje ela existe. E até hoje eu ouço Jesus falando a mesma coisa para quem quer ser o maior ou melhor. Quem quiser ser grande entre vocês, que seja o vosso servo, o vosso serviçal. Porque vocês dizem que são meus servos e que seguem a mim. E se eu, que sou o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas eu vim a esta terra para servir e dar a minha vida em resgate por muitos, quanto mais vós. Então nós estamos nessa terra para servir uns aos outros, para servir a Deus em primeiro lugar, agradar a Deus, e fazendo isso, servindo aos nossos irmãos, servindo uns aos outros em amor, em fé e em caridade. Seja pregando a palavra, está servindo a igreja com a palavra. Seja ofertando, está servindo a igreja com a oferta. Seja orando por milagres e Deus curando, está repartindo os dons que Deus deu. Ou seja, qualquer ministério que estamos fazendo é para servir a Deus. Amém? O ministério é isso. O significado da palavra ministério, sabe o que é? Servir. Esse é o significado da palavra ministério. E hoje os pastores pregam, todo mundo quer. Quem quer o ministério? Todo mundo levanta a mão. E nem sabe o que significa ministério. Acha que ministério é ser servido, é ser elogiado pelas pessoas, é ficar rico, prosperar e é lucrar às custas do Evangelho. Mas a palavra ministério, a palavra ministro, é servir o povo. É servir. Até mesmo os políticos eram, o sentido original era para eles servirem o povo. O ministro da saúde e da educação é para servir essas áreas. Então, o ministro ou o ministério é para servir. A palavra diácono também significa aquele que serve, aquele que se põe à mesa, diácono ou diaconisa, servir. Então, nós estamos aqui para servir, porque se Jesus veio para servir, mas eu quero ser servido. Então, fique fiel a Jesus, seja um escravo de Cristo, um filho de Deus, pois vai chegar um dia que você vai ser servido nas bodas do Cordeiro. Onde o Cordeiro vai servir você o suco da uva, o vinho novo, a qual nenhum homem pode fazer nessa terra, o pão da vida, as árvores da vida, a água da vida, e seremos para sempre servos de Deus, e Ele estará para sempre conosco. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração. Muito poderia ter se falado nessa mensagem sobre um servo, o escravo de Jesus, mas que você possa analisar e procurar se aprofundar mais neste assunto, porque esse assunto é de suma importância para que nós nos mantenhamos em humildade, em mansidão, em temperança, em domínio próprio, para sabermos que Deus é Deus e que nós somos homens. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui nessa noite e agradecemos por esta palavra, Senhor, porque sabemos que em Cristo somos filhos de Deus, em Cristo somos reis, sacerdotes, mas também nós temos essa qualidade de um escravo de Jesus,
por amor a Jesus, por amor à igreja de Jesus, meu Deus. Somos servos agora da justiça, servos de Deus para a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, ajuda cada irmão, cada irmã. Se houver algum jugo que está prendendo, algum demônio, algum vício, alguma mazela que o prende, a servidão, a escravidão do pecado, tanto quanto a mim também, que o Senhor, pela tua graça soberana, possa nos libertar, nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, para sermos a tua imagem e a tua semelhança, Senhor, te servindo como foi no princípio no Éden, quando o Senhor coloca Adão e Eva ali no paraíso, para servir ao Senhor e para servir aquele paraíso, os animais, para serem ministros ali de Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Despede cada irmão, cada irmã em paz para os seus lares, meu Deus, e que possamos ser servos do Senhor. E no nosso trabalho também a tua palavra, quando estiverem lá, mesmo que o seu pastor for ímpio, sirvam como se fosse o próprio Jesus, porque Ele é o seu Senhor. Então, nos ajuda a cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.